Olá gente, tudo bem? Meu nome é Lili Silva, para quem não me conhece, eu moro na Espanha, meu esposo é espanhol catalão e hoje vou falar sobre o que me impressionou quando eu cheguei aqui na Espanha. Para quem não sabe, eu sou uma brasileira casada com um espanhol há 16 anos e eu vim morar aqui na Espanha em 2005. Eu tinha 22 anos, era uma pessoa assim super ingênua, nunca tinha saído nem da minha cidade. Às vezes a gente ia lá para São Paulo, né? Eu ia com a minha mãe e com as minhas vizinhas, né? A gente passeava lá em São Paulo, então era uma aventura. Mas assim, para viajar, para fazer outras coisas diferentes, eu só vim ter experiência aqui na Espanha. Então, a primeira vez que eu peguei o avião foi quando eu vim pra cá. Eu nunca nem sonhava em pegar um. Eu tive minha vontade de sair do Brasil, né, para conhecer. É verdade. Mas eu nunca tive a intenção de morar. Então as coisas foram acontecendo. Eu conheci o John, né? Comecei a fazer o curso de espanhol, fiz 3 meses o curso e a professora falava, eu entendia. Só que quando eu cheguei aqui, meu Deus, porque em cada localidade, né, em cada país, o sotaque é diferente, é igual no Brasil. No Brasil você vai nos estados e o sotaque de cada estado é diferente. Claro que dá pra entender porque você já conhece o idioma, mas tem muitas palavras que a pessoa fala e você fala, o que é isso? É verdade. Eu lembro que uma vez eu fui pro Nordeste e minha tia ficava falando, vice. Aí teve uma hora que eu olhei pra minha tia e falei assim, eu vi vice o quê? Eu não vi nada. Então assim, eu fiquei ela ficou super sem graça porque ela achou que eu tava tirando sarro dela, mas não é. É porque ela sempre ficava, vice não sei o que, não sei quanto. E eu não entendia o que ela tava falando. E aqui do mesmo jeito, eu cheguei, o pessoal, né, da família do John super curioso, né, pra ver quem era. Assim, as pessoas, elas têm curiosidade, né, de conhecer. Então, como as pessoas sabiam que eu ia chegar, aí todo mundo curioso, os amigos, né, curioso, aí fizeram aquela comida e eu fui o centro das atenções. Então imagina, eu, tímida do jeito que eu sou, sem saber falar uma palavra de espanhol direito, sem entender o que eles falavam, nossa, a pessoa chegava pra conversar comigo e eu só ficava assim, ó, com um sorriso aqui assim, e ficava com cãibra a bochecha, porque eu ficava com aquele sorriso assim, paralisado, balançando a cabeça, né, como se eu estivesse entendendo tudo, mas não tava entendendo nada. Eu entendia a última palavra da frase, aí às vezes eu cutucava o John e falava pra ele me explicar pra eu poder responder. Foi muito difícil, né? E pra sair do aeroporto, meu Deus, eu sabia ler, mas eu não entendia, porque o que acontece, lá em Barcelona tem a Catalunha, então vai ter os 3 idiomas lá no aeroporto, vai ter o espanhol, o inglês e o catalão. O espanhol eu achava que sabia falar, não falava nada. O catalão eu nunca tinha visto na minha vida. E o inglês, né, eu já tinha participado na escola do verbo to be, mas nem o verbo to be eu aprendi. Então assim, foi uma coisa que fiquei olhando pra onde eu saía e até tinha um guarda assim, e ficou meio me encarando, falei, pronto, vou ser deportada já, antes de entrar. Mas eu fui seguindo o povo, falei, se é por aqui, é por aqui. Então eu fui seguindo, aí consegui sair. Sorte que eu saí justo na porta que o John tava esperando, né? Porque senão seria outro negócio, porque eu também nessa época não tinha celular pra chegar e ligar ou mandar uma mensagem. Então imagina, 2005, os telefones eram aqueles telefonezinhos que só acendia a tela. Eu vou colocar aqui, eu tinha um que era da Motorola, que só acendia a tela azul e só funcionava no Brasil, né? Porque aqui não ia funcionar. Então, pra você ver o que a gente passa, né? Nas nossas experiências, né? Na nossa vida, vamos passando por certos processos que depois, quando a gente começa a pensar, fala, nossa, como é que eu me meti aí nesse negócio? E o pessoal conversava comigo e eu não conseguia responder, mas pouco a pouco eles entendiam que eu não sabia falar e pouco a pouco eu fui aprendendo, né? Fiz um curso de catalã, que na época lá em Barcelona, não sei se agora ainda tem, mas tinha algumas escolas que disponibilizavam ensino para adulto, porque tem muitas pessoas que daquela época antiga que não teve oportunidade de estudar, então o pessoal ia para aprender. E eu fui fazer um curso
de catalã e a maioria das pessoas da minha sala eram espanholas, porém ela era daqui de Almeria, de outros lugares aqui da Espanha que não falam catalã. Então assim, eu era mais nova, na época eu tinha 23 anos. E foi muito legal, porque elas me tratavam como se eu fosse a neta delas. Então assim, e eu por ser brasileira e por ter o português como o catalã, ele tem alguns sons, né, que são muito parecidos. Por exemplo, o Z, a letra Z, né, essa é bem parecida com o português. Então assim, eu conseguia pronunciar e eles não conseguiam pronunciar. Então muitas delas se acercavam a mim por conta de que via que eu conseguia pronunciar e queria aprender. Assim, foi uma época bem legal, muito divertida. Muitas delas foram no meu casamento. Eu também conheci uma brasileira lá, então foi muito legal. E aí eu acabei pegando o sotaque. Agora já foi, porque aqui nessa parte aqui a gente não fala catalã, então acabou indo. Mas eu ainda entendo, se eu colocar um vídeo que tiver uma pessoa falando catalã, eu consigo entender. Pronunciar, eu ainda consigo pronunciar algumas coisas, mas assim, falar bem falado, às vezes eu não consigo. Mas é porque tudo precisa prática, né? Igual o espanhol. O espanhol hoje eu entendo como se fosse português. Mas quando eu cheguei aqui eu só entendi a última palavra. Então assim, tudo é prática na vida, né? Às vezes você fala, eu não vou conseguir, isso não é pra mim, mas tudo é prática. Ninguém nasce aprendido, então a gente tem que aprender. E o outro fato curioso que eu achei aqui na Espanha foi quando eu fui na praia. Lá na praia de Barcelona, principalmente a praia Barceloneta, a gente tinha, aqui o pessoal ele costuma tirar a parte de cima do biquíni. Aí saía aquelas mulheres lá, todas sem a parte de cima do biquíni, e eu falava, meu Deus, que coragem. Mas é o costume deles aqui, entendeu? E, por exemplo, uma brasileira, e saía com a parte de cima sem, mas com aquelas calcinhas assim bem, que tampava tudo a bunda, calça de... eu não sei como é que fala, mas eu vou colocar aqui, aquelas calçolas. Já, se a gente fosse de biquíni, igual do Brasil, né, que o pessoal usa o fio dental normalmente, elas achavam estranho. Então é uma diversidade de cultura, assim, bem diferente, né? Então assim, quando eu cheguei assim, eu falei, misericórdia, e tinha gente que tirava tudo. Eu vi um senhor lá que já tava tudo. Eu falei, meu Deus, que coragem. A gente tem que respeitar, né, o que eu falo pra vocês sempre, que com respeito, com educação, você vai em qualquer lugar. Então, assim, é muito interessante conhecer essas coisas. E o que me chocou também aqui foi a parte dos horários. Aqui os horários deles é bem diferente. Normalmente eles levantam entre as 8 e 9 da manhã. Aí tem pessoas que tomam lá um pequeno café. Meio-dia, 11h30, meio-dia, eles tomam um meio lanche, né? Aí lá para as 2 horas da tarde, 3 horas, eles almoçam. Lá para 5 horas, 6 horas da tarde, eles lancham e eles vão comer lá para as 10 da noite. Então assim, é bem diferente, né? Aí foi uma das coisas assim que eu fui me adaptando e agora eu já tô normal. Só que assim, o meu horário de almoço, como eu acordo muito cedo e eu não faço lanche nem da manhã nem lanche da tarde, então eu a 1 hora da tarde já tô almoçando. Mas normalmente na casa de um espanhol você vai ter praticamente esse horário, né? 2 horas da tarde é o horário que vocês estão almoçando. E outra coisa também, as lojas, que a loja também respeitam esse horário. Então assim, em Barcelona não, tinha lojas que funcionavam o dia inteiro, mas tinha lojas que fazia esse horário. Você tinha que se adaptar, porque senão você não conseguia, por exemplo, se você fosse às 3 da tarde comprar alguma coisa numa loja, ela poderia estar fechada, né? Então, são esses costumes que a gente vai aprendendo, vai se adaptando, né? Aqui na Espanha, eu nunca sofri preconceito, né? Por ser estrangeira, ao contrário, eu tive um recebimento bastante bom, mas é como todo mundo, né? Você vai depender do local que você tá, das pessoas que você tá, vai ter pessoas que você vai cair bem, como vai ter pessoas que você vai cair mal, né? Então assim, o pessoal aqui eles falam bastante, eu sou mais reservada e às vezes
eu tô numa mesa assim, o pessoal tá conversando, eu às vezes falo alguma coisa, mas por eu não ser muito faladora assim na frente de todo mundo, às vezes fica um pouco estranho, né? Mas tudo é se acostumar, né? E pouco a pouco você vai aprendendo, você vai entrando na cultura e você vai transformando aquilo ali como algo normal. Então, a vida é assim mesmo. E se você tem interesse de vir pra cá, venha, se prepare, né? Vai atrás dos seus objetivos. Eu sei que nada é fácil, mas quanto melhor você vir, por isso que eu sempre falo pra vocês, venha com a documentação, busque um advogado de estrangeiria, porque o advogado de estrangeiria, ele vai estar ali te ajudando, né, a buscar o melhor caminho para você vir e chegar aqui e ter a melhor experiência. E tudo na vida é assim mesmo, é um processo. Então, se a gente quer conseguir alguma coisa, conquistar alguma coisa, todo mundo tem a oportunidade, só basta ir atrás dos objetivos, entregar para Deus, né? E pedir a melhor direção. Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo, se Deus quiser.